Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. vinde louvai nosso Deus, aleluia, Aleluia, aleluia. que seu amor é sem fim, Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deve ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Essa é a nossa certeza, irmãos, e o que tem acompanhado a igreja desde o começo. O Evangelho de hoje, nesse domingo da ressurreição, nos coloca de maneira bastante clara que Cristo verdadeiramente ressuscitou. Cristo ressuscitou porque houve pessoas que viram a sua morte e depois testemunharam que ele estava vivo. Nesse primeiro dia aqui da semana, que é o domingo para nós é muito importante, porque é o dia do Senhor, é o dia que Cristo ressuscitou. Morreu na sexta-feira e no terceiro dia, na madrugada do sábado para o domingo, Cristo ressuscitou. Não houve nenhuma testemunha desse momento da ressurreição, a não ser a noite da Páscoa. Como nós falamos na tradição, a lua, a natureza viu. Depois pessoas testemunharam que Cristo realmente está vivo. Vejam, hoje Maria Madalena vai ao túmulo, não encontra o corpo de Cristo. Os apóstolos também vão lá. São Pedro, e tudo indica que São João, que era mais jovem que São Pedro, por isso corre mais depressa, chega primeiro, mas não entra em obediência, em testemunho também de obediência a São Pedro, que é o príncipe dos apóstolos. Todos os dois veem o que está lá dentro, um manto deitado, não enrolado, não está o corpo do Senhor. O Senhor realmente, irmãos, aquele mesmo que sofreu a morte de cruz, agora está vivo. Quando os apóstolos pregam a palavra de Deus, tem uma mudança. Na época de Jesus pregando, o tema central era o reino de Deus. Agora, com a morte de Cristo, será tão... Sua morte, a sua ressurreição, é claro, e a sua ascensão aos céus, depois que o Espírito Santo vem e os fortifica, eles começam a pregar a ressurreição de Cristo.
Não se fala mais do reino dos céus, a não ser que o reino dos céus já se faz presente com Cristo ressuscitado. Então, o ponto central da fé cristã, a ressurreição de Cristo. De modo que São Paulo também nos diz que, se não há ressurreição, a nossa fé é em vão. Não tem sentido de vir à missa. Não tem sentido de ser fiel ao casamento. Por quê? Não tem sentido a cruz. Não tem sentido viver a castidade antes do casamento. Não tem sentido viver a nossa vida tendo em função o que nos aguarda, que é a ressurreição, que é o reino dos céus, que é a vida eterna. Se Jesus não ressuscitou, nada disso tem sentido. Nada tem sentido, tudo perde a razão de ser. Se Cristo não ressuscitou, então, para que fazer o bem? Para que perdoar? Não tem sentido. Mas se Cristo ressuscitou, a nossa vida adquire um sentido único. A cruz tem sentido, tem razão de ser, porque a cruz nos leva para a ressurreição, para a vida eterna. Nós, na quinta-feira santa, falávamos que Cristo se fez servo, nos serviu, e que o Senhor também, eu deixava uma pergunta para vocês aqui, né? Qual é a pessoa que Deus quer que você sirva? Nós não fizemos lava-pés aqui pela pandemia. Qual é a pessoa que Deus quer que você sirva? Eu falava, provavelmente está dentro da tua casa. Não sei se vocês se lembram disso. Na sexta-feira voltamos aqui para celebrar também a adoração da cruz. Essa liturgia é fenomenal. E falávamos do sofrimento que diante de Deus tem um sentido. E amar a Deus, amar a Cristo, adorar a sua cruz, significa também entrar na nossa cruz. Eu perguntava a vocês, qual é o sofrimento da sua vida? Qual é a sua cruz? E dava alguns exemplos. Pode ser doença. O Padre Pablo agora, de ontem para cá, está entubado. Temos que rezar muito pelo Padre Pablo, que seja feita a vontade de Deus. Porque, à medida que o Padre Antônio Cleidivan está melhorando, o Padre Pablo está se agravando. O estado do Pablo é bastante instável, a situação é grave, ele está entubado. Ontem eu fui tentar dar comunhão para todos os dois, eles estão em hospitais diferentes, não me deixaram entrar. Eu até entendo por precaução, mas eu dizia, eu quero entrar, eu sou voluntário, eu quero dar comunhão. Se eu pegar Covid, é vontade de Deus. Eu já vivi muito nessa vida. Não quero morrer não, gente. Não estou cometendo suicídio não é isso não. Mas a vida eterna é muito mais valorosa do que essa vida aqui na Terra, né? E o médico falava para mim ontem lá no hospital, com o Antônio Cleidivan. Eu cheguei a entrar num CTI. Uma médica falou, padre, não é o Padre Antônio Cleidivan, não. O Padre Antônio Cleidivan é baixinho, nordestino. Esse cara, não é ele não. Ah, padre, desculpa, a médica foi muito atenciosa. Eu estou sem nenhum sintoma também, não se preocupem, senão não estarei aqui celebrando com vocês. Mas para dizer para vocês, fomos então, queria entrar onde estava o Padre Antônio Cleidivan, e não foi permitido. Então também é uma cruz a doença, é uma cruz a morte de um irmão, é uma cruz também as debilidades, né? Santo Agostinho dizia que Deus não castiga ninguém. Muitas vezes o que nós chamamos de castigo de Deus é carregar as consequências dos próprios pecados. Carregar as consequências dos pecados de um pai. Um pai que te abandonou, também é uma cruz. Há uma esposa que, eu conheço pessoas assim, hein? Há uma esposa que a esposa fala, vive a sua vida, eu vivo a minha vida. Eu não entro na tua vida, você não entra na minha. Eu tenho a minha vida particular. E não vou falar os lugares onde essa mulher vai para vocês. Esse marido sofre, ele sofre. É uma cruz para ele essa situação no casamento. Como é uma cruz também, vamos envelhecendo, né? O vigor do corpo vai desaparecendo. Esquecemos as coisas, nos cansamos. Tudo, são diversas as cruzes. Então na sexta-feira nós proclamamos que existe uma cruz, que Cristo realmente morreu. E hoje voltamos aqui, irmãos, para proclamar que Cristo ressuscitou. A vida venceu a morte. Que vida é essa? A vida do Filho de Deus, o único. Deus não poupou, irmãos, o seu Filho único. Poupou o filho de Abraão, que é Isaac. Ontem proclamávamos na vigília pascal. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse seu próprio filho, mas ele se permitiu sacrificar o seu filho, o cordeiro imolado, o melhor de todos, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, para eu e você, para a nossa salvação. Então a nossa vida em Cristo tem um sentido. A nossa fé na ressurreição significa que tudo na minha vida tem um sentido se eu estou com Cristo. E eu posso entrar nessas situações. Como eu digo, podemos entrar na história de vida que o Senhor nos tem dado. Podemos entrar. Como aquele padre que estava muito
em crise, queria deixar o sacerdócio, e o bispo auxiliar, o bispo emérito de Niterói, falou para a gente lá no seminário. Eu conheci um padre assim, né? E um casal levou esse padre na casa deles. Falaram, eles viram que o padre estava muito em crise, né? Porque vocês leigos têm um olho que nós muitas vezes padres não temos, hein? É o povo de Deus que é santo, não é só o presbítero que é chamado a ser santo, não, todos nós. E esse casal levou o padre na casa deles. Eles falaram, padre, vem ver o nosso tesouro. Eu quero mostrar para o senhor o nosso tesouro. E o padre, muito em crise, foi. Você sabe qual era o tesouro desse casal? Uma criança deficiente física, que parecia um monstrinho, como disse o bispo. Chegaram na casa deles, abriram a casa, e falaram, padre, vem aqui com a gente. Levou lá num berço. Um berço era uma criança já, pelo que eu entendi, que caminhava um pouquinho, mas deficiente. Pegaram essa criança, beijaram e falaram, padre, esse é o nosso tesouro. Olha, uma criança assim também é uma cruz para o casal. Esse padre não abandonou o sacerdócio. Ele percebeu que podemos entrar na nossa história. Você pode entrar na sua história, que é a viuvez, ou você que é solteira, é um filho que está na droga, né? Isso já não nos mata mais, porque existe uma vida que está em Cristo. Diz hoje São Paulo, uma vida com Cristo escondida em Deus. Nós cristãos acreditamos na ressurreição. Temos uma vida escondida com Cristo. Se você tem uma vida escondida com Cristo, o seu casamento é outro. O seu marido é fraco, tem as fraquezas dele, todo marido é fraco, todo mundo tem fraqueza, uns mais, outros menos. A sua esposa a mesma coisa, tem fraqueza, mas Deus está aí. Tem uma vida, tem uma ressurreição. As suas amigas de 14, 15 anos com depressão, querendo se suicidar, se cortando, se mutilando, né, fazendo cicatriz aqui no pulso, que muito acontece hoje entre os jovens. O suicídio cresceu muito. Nunca se ouviu falar de uma sociedade tão desenvolvida tecnicamente, irmãos, a tecnologia está tão avançada, e nunca se ouviu falar de tanta depressão, de tanto suicídio, de tanta falta de coragem de viver. Nossa, gente, sei, um pai que era muito simples, não estudou, você morava num quintal com 2, 3, 7 mil famílias juntas, nossa, né? As suas roupas eram roupas de viagem, viajava do seu primo mais velho para o seu irmão mais velho, para o seu segundo irmão, depois chegava em você, e tinha uma vida por trás, tinha uma vida aí. Quem você já fez carrinho de rolimão? Quem de vocês já fez carrinho com lata de sardinha? Eu fiz muito. Nossa, e tinha uma vida por trás. Era porque os tempos eram mais difíceis, a gente era mais pobre, ser mais pobre que dá a vida? Não. Vivíamos numa sociedade que não era tão desacralizada. Essa é a questão. Nós ainda pegamos em reminiscência uma sociedade que era mais cristã e que vivia no seu dia a dia essa fé em Deus. Existia uma fé imbuída, né, na ressurreição, de que existe uma vida plena e que vale a pena viver. Então hoje, mais do que nunca, irmãos, São João 23, quando abriu o concílio Vaticano II, interessantíssimo, é um santo da igreja, hein? São João 23, Papa, muito simples. Ele falava que o concílio foi aberto para que nós pudéssemos dar uma injeção de cristianismo, de evangelho numa sociedade. E que virão tempos agora de muita luta, como talvez até no começo da igreja. São Paulo VI, falou que entrou na igreja a fumaça de Satanás. E realmente entrou na igreja a fumaça de Satanás. Entre aqueles que deveriam favorecer a unidade, o amor, também ao concílio, existem aqueles que contestam a palavra de Deus, contestam o próprio concílio. Interessante, hein? Porque de muitas formas essa fumaça se vê. Se vê sobretudo no anticristo. E muitos aqui, Fulton Sheen, o arcebispo fabuloso dos Estados Unidos, o próprio cardeal Biff, cardeal Ratzinger, diziam que o anticristo, sobretudo, é uma mentalidade. Uma mentalidade. Essa mentalidade de que a vida não venceu a morte. De que eu tenho que viver o mínimo possível me sacrificando. Não é a mentalidade daquele que passou na cruz e ressuscitou. Essa mentalidade nos tira muito a vida. É uma mentalidade mesquinha, materialista, não é cristã, né? O anticristo, que não é tão somente uma pessoa, é mais uma mentalidade, até porque no grego aparece antichristoi, de São João, são anticristos, interessante isso. Desculpem se eu dou umas pitadas assim, vocês me perdoem, mas é importante entender que
A fé em Cristo me leva a entrar na minha história, me dá uma outra mentalidade. Outra mentalidade. Se eu tenho a fé em Cristo, a minha vida é outra, irmãos. Às vezes são os mesmos desafios, né? Falta de emprego, também os vícios na família, ou o álcool, ou a droga, não sei, né? Mas existe algo novo, existe uma vida Cristo ressuscitado. A vida do cristão é essa vida escondida com Cristo em Deus. É uma vida escondida, é uma intimidade que nós temos. E o Cristo vem ao meu encontro, Ele me ama, Ele não me julga. Eu posso fazer coisas impossíveis, não sou eu que faço, é Cristo que faz em mim. Se vocês pudessem ler depois, com o tempo, o livro Jesus de Nazaré do cardeal Ratzinger, de fato ele escreveu como Bento XVI, e como uma pessoa muito humilde, muito simples, que ama muito a Cristo e a igreja, ele não se intitulou como Bento XVI, pertencente ao magistério. Mas então, no livro Jesus de Nazaré, Bento XVI, cardeal Ratzinger, fala que na vida do cristão, quem haja Cristo ressuscitado. Por isso, obras de vida eterna se realizam na vida do cristão. Obras de vida eterna. Obras que não vêm de nós, são do alto, que não dependem da gente, não é a minha capacidade que garante o meu intelecto, a minha condição de eu estudei muito, eu nunca pequei, ou não sei, eu sou uma pessoa muito piedosa. Não, é Cristo que vive em mim, Cristo que age em mim, é Cristo que está no meu casamento, é Cristo que me dá agora a graça de buscar minha filha e transmitir para ela a fé, é Cristo que me dá a graça, Ele que está em mim. Por isso, com Cristo, eu vivo meu namoro com a minha namorada de outra forma. E até mesmo corto o relacionamento com ela, se ela não quiser viver como Cristo. Em determinado momento eu falo para os jovens, você precisa tomar uma decisão. O que você quer para você? Você quer viver a vida com Cristo ou como o mundo vive? Porque o mundo vive como vive, é assim. Mas nós somos chamados a viver diferente com o Senhor. Por isso que hoje, nesse domingo da ressurreição, irmãos, proclamamos essa boa notícia: Cristo verdadeiramente ressuscitou. Eu não morrerei. Eu não morrerei. Na vida que o Senhor me dá, eu não morro. É esse casamento, é a vida de solteiro, Deus que me chama a ser padre. Se Deus chama você a ser padre, não tenhas medo, Deus dará a graça, Deus te ama, né? Ser chamado a se converter como qualquer cristão. Para o convento não vou não, padre, pelo amor de Deus, freira eu não quero ser não. Mas se Deus chama você, coragem, Cristo vai te dar graça. Ser esposa de Cristo, não existe coisa mais bela no mundo. Mas padre, eu tenho medo tremendo de ter mais filho. Nossa, padre, não, ter filho não, padre. O mundo está muito difícil. Santo Agostinho já dizia, todo mundo poderia dizer que nasceu na época mais difícil de toda a história da humanidade. Então, no século II, século III, IV, hoje também. Hoje é difícil. E se Deus chama você a ter mais filhos? Está aberta a vida no seu casamento. É Ele que sabe. É Ele que sabe. Ele vai te dar graça. Lá no nosso seminário, tem o Pedro, ele é de Brasília. Ele já está agora no 3º ano em teologia. Fez itinerância, já está há 9 anos no seminário. São 7 irmãos. O irmão mais novo é especial. Síndrome de Down. Os pais dele querem adotar uma criança. Ele estava comentando comigo, Marcos, os meus pais pensam em adotar uma criança. Já tem 7 filhos, hein? E o último é síndrome de Down, Marcos e Vinícius. Só que eles falam assim, a gente quer adotar uma criança especial. A gente pensa em adotar uma criança que precise de ajuda mais do que as outras. Ou deficiente física, deficiente mental. Eu conheço esses pais, dele. Tem quase 50 anos, o marido um pouquinho mais, né? Eu fico pensando, de onde que vem essa força, irmãos? É uma vida escondida com Cristo em Deus. De onde que vem a força para você, viver o casamento como o Senhor? É uma época que muita gente se divorcia, muita gente se separa. Para mim, realmente, o sinal do casamento, vivenciado em Cristo, é um sinal belíssimo, belíssimo. Por quê? Dá a entender essa comunhão que existe,
A vitória sobre o egoísmo, sobre os próprios projetos, porque a gente tem projeto, né? Eu queria estudar mais, queria fazer uma faculdade, porque no começo não pude, agora eu tenho condição, tenho um trabalho melhor, o meu marido está menos chato, o padre Marcos, meu marido me entende mais, ele está jogando mais bola dia de domingo, eu vou fazer uma faculdade à distância. Tudo isso é bom, não é ruim, mas se você tem uma vida escondida com Cristo em Deus, na ressurreição, você busca primeiro a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é ter mais filhos, não fazer faculdade, bendito seja Deus por esses filhos. Você está dando filhos para o reino dos céus. As mulheres que estão aqui, que perdem a vida dentro de casa, vocês não são empregadas domésticas assim, vocês são mães. Nossa, que dignidade é essa? Ser mãe, ser esposa, educar um filho para o reino dos céus. É claro, vocês não vão escutar isso na Rede Globo, nem em outros canais de televisão, nem nos blogs da internet. Vocês não vão ver isso. Não vão ver isso. Vocês vão dizer, seja emancipada, não sei quanto. Vocês não vão ver. Você tem mais filhos? Seja um pai que volta para casa, fica com a sua esposa, ame a sua esposa, abra-se a vida. Nada. Você vai ver outro tipo de comercial. Então, o exemplo que eu deixo aqui hoje, né? A vida em Cristo, irmãos. A vida em Cristo é algo maravilhoso. Os combates que nós passamos, está o Senhor aí ressuscitado. A pedra realmente foi retirada do túmulo e o Senhor está vivo para nos encontrar e caminhar conosco no nosso dia a dia. Então não tenhamos medo. Fiquemos todos agora em pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em Cristo ressuscitado, levemos ao Pai todas as nossas preces.